Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo explicando temas difíceis com Ana Paula. E Helena. Depois de novo de uma pausa, né? Porque a mãe viajou. Voltamos aos nossos vídeos. E do que nós vamos falar hoje? A gente vai falar sobre como é que o computador entende 0 e 1. Ou como é que ele entende as coisas que a gente faz, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente tem, né, os nossos computadores, né, a gente fica falando aí que eles entendem 0 e 1. O que é 0 e 1, Helena? São dois números. Dois números, mas de que sistema, você sabe? Binário? Do sistema binário, né? Então, a gente consegue representar os números que a gente conhece, a gente trabalha no que nós chamamos de base 10, né? Sistema decimal. É isso, né? Porque a gente vai de 0 a 9, né? Então, todos os números que a gente compõe são combinações de 0 a 9. No sistema binário, a gente vai precisar de mais de um número para representar, né? Então, claro, 0, 1, aí quando é o 2, né, é 1, 0, né? Porque aí são números elevados, né? Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 na segunda posição, 2 elevado a 2, e assim por diante, né? O que é esse elevado? É uma operação que se chama potenciação. Quando a gente fala elevado, a gente está querendo dizer quantas vezes a gente vai multiplicar o número por ele mesmo. Então, 2 elevado a 3, então a gente faz 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, a gente multiplica o 2 por 2 por 2, 3 vezes, que é o número do expoente. E aí, na verdade, por que o computador usa 0 e 1, né? Se você lembra lá do filme lá do Alan Turing, lá das primeiras máquinas do ENIAC, né? Era um monte de coisa que você tinha as válvulas. Então, como que você sabe do negócio se está ligado ou está desligado, né? Da mesma maneira que a gente tem uma lâmpada. Ou ela está ligada ou ela está desligada. Então, ligado é 1, desligado é 0. Então, por isso que eles conseguiam representar, que era uma maneira mais fácil de quando você mexe com, né, antigamente era capacitores, depois daí foi mudado para transistores, para saber se está ligado ou desligado. Né? Então, quando você olha na plaquinha do computador, que tem aquelas coisinhas lá dentro do chip, também vai ter um monte de transistores, e aí quando passa a corrente elétrica, ele sabe se está ligado ou desligado. Então, a representação binária, que é uma abstração, fica mais fácil quando a gente está falando de corrente elétrica, né, de circuitos elétricos, a gente conseguir funcionar, né? Mas se eu quisesse representar, palavra dá? Dá, só que aí você vai precisar, de 8, então cada posição, né, 0 ou 1, a gente fala que é um bit para o computador. Quando a gente junta 8, a gente formou um byte. Um byte, como é 2, como são 8 bits, é 2 elevado a 8. Por que 2? Porque você tem duas posições, 0 e 1. Então, por isso que é sempre 2. Porque é do binário. E aí, na verdade, o que vai acontecer? 2 elevado a 8 dá 256. Então, você tem 256 caracteres, né? Então, cada letra ou número você consegue representar dessa maneira. Então, por exemplo, a letra A é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Então, eu tenho 1 na posição 0 e 1 na posição 6, né? 6 na posição 7. Tem de 0 a 7. Mas, pra falar, uma palavra simples, oi. Aí você vai precisar de 2, né? Então, cada caractere, cada letra, você representa por um byte. E aí você vai... Aí, oi é uma combinação e é outra combinação. Exato. E aí você vai formando isso daí, tá? Só que o computador consegue lidar com milhões disso. E com o passar dos anos, essa representação foi aumentando. Por isso que a gente falava assim, eu tenho uma memória de 256. Eu tenho uma memória de 1024. E aí era um número que ia cabendo. E isso foi crescendo ao longo dos anos. Hoje esse número é muito grande. Mas mesmo assim, esse número está chegando num limite que não tem muito para crescer. Por quê? Porque dentro do chipzinho,
para eles conseguirem crescer, você tem uma distância que você tem que pôr. Então, eles não querem crescer o tamanho do chip. Então, foi ficando cada vez mais próximo. Só que tem uma distância mínima que tem que ter. Então, você não consegue aumentar muito mais a capacidade. Existe uma lei para isso, que é chamada Lei de Moore, que é conforme os dispositivos crescem. Essa lei segue uma tendência linear e a gente já está quase esbarrando no máximo que ela vai conseguir crescer, entendeu? A gente não vai conseguir crescer muito mais do que está hoje os dispositivos, a menos que a gente invente algum dispositivo que consiga lidar com problemas. Quântico. É exatamente isso, é exatamente essa aposta que os computadores quânticos vão poder, como eles têm um tipo de representação diferente, né? Então a gente não é mais só ligado e desligado, e isso aí pode ser assunto... Pode ser ligado, desligado, meio desligado. E aí, como ele tem esse outro tipo de representação, uma capacidade de representação muito maior, acredita-se que ele vai conseguir lidar, né, com problemas muito maiores, que hoje, por a nossa capacidade, né, com a capacidade dos processadores, que a gente que não está conseguindo crescer, que a gente vai conseguir lidar com a computação quântica. E aí os computadores ao longo dos anos trabalham com milhões, né, milhares, né, dessas combinações por segundo, né? Eles são muito rápidos. E aí quando se conseguiu, né, chegar nessa abstração, então hoje, claro, a gente não precisa mais programar usando circuitos lógicos, né? Tá. A gente tem linguagens de programação, né? Então, a gente escreve um texto aí no editor de texto, ou faz uma apresentação, faz uma figura. A gente não precisa ir lá no circuitinho e montar o circuito. Por exemplo, você vai fazer uma conta, né? Você não precisa pôr o número binário e falar como que vai subir e pôr as portas, né? A gente tem portas lógicas nos nossos devices também, que é a porta E, a porta OR, a porta não, né? Então, a porta O not, né, que é o não, quando é 0 fica 1, quando é 1 fica 0, ele inverte. O AND você faz só quando as duas são iguais, que dá o valor igual. Então, só vai dar 1 se for 1 e 1, né? Se for 0 e 1, vai dar 0. Mas por que vai dar 0? Porque 0 é o primeiro número? Então, se for 1 e 0... pra você dar 1, você só consegue se os dois forem 1 e 1. Então, os dois tem que ser verdade. Na porta OR, um dos dois tem que ser verdade, né? 0 ou 1, né? Então, aí, quando é 0 ou 1, aí dá 1, né? Mas, antigamente, como é que as pessoas faziam pra fazer uma conta? Então, antigamente a gente teve várias coisas no computador, né? Você mudava a chavinha, tinha um que era o cartão perfurado. Esse do cartão perfurado eu não cheguei a ver, mas você tinha posições no cartão que furava e você lia. Então, o seu programa era um cartão que você furava pontos específicos, punha lá, o computador lia aquilo lá, fazia alguma coisa e devolvia. Então, antigamente o computador era simplesmente para fazer conta, né? Até chegar nessa tabela que fazia conversão, que é a tabela ASCII 2, não era trivial, né? Então, você não usava o computador para escrever, para imprimir. Então, o computador foi evoluindo ao longo do tempo, até que você foi criando abstrações. Então, uma coisa é o hardware, o computador em si. E depois, conforme foi aumentando o processamento, então, quando a gente faz um programa, né, em Python, ou que nem você aprendeu lá, né, no Scratch, ou naquele outro softwarezinho que eu não vou lembrar o nome lá, que era do Code.org, você está criando abstração. Então, ele pega aquilo lá e traduz para como o computador entende, né? Então, você tem, geralmente, dependendo da linguagem, você tem um compilador ou um interpretador. Então, tem linguagens que são compiladas, que você escreve o seu programa, compila, ele vai gerar um arquivo com uma linguagem de máquina que vai conseguir executar no seu computador. Tem outras linguagens, que nem o Python, que elas não são compiladas, elas são interpretadas. Conforme você roda a instrução, ele vai transformando aquilo lá para outra linguagem, para a linguagem de máquina. Então,
Na verdade, ao longo dos anos, o que foi se criando foi abstrações, né? Então, abstrações para você conseguir lidar com o hardware, porque era muito difícil, né? Você ficar com chavinha, era só pessoas. Você lembra daquele filme Estrelas Além do Tempo, que ele mostra, né, o mainframe daquela época, que era um computador que ocupava uma sala, e aí você tinha que ficar pondo os fiozinhos, né? Que nem a máquina de Turing, rodar onde que você queria. Então, ao longo do tempo, né, a questão de colocar uma tela, de como que você enxergar na sua própria língua, né, conseguir escrever numa linguagem de programação, né, agora, por exemplo, mesmo com esses novos modelos de inteligência artificial, a gente consegue falar na nossa própria língua e ele consegue entender o que a gente quer para fazer. Sim. Então, são abstrações que a gente foi criando ao longo do tempo para deixar o computador mais próximo, né, e cada vez mais pessoal, né, cada vez mais próximo da nossa realidade. E teve gente no passado, né, que falava que a gente ia ter só 6 computadores no mundo, que quando foram criados os computadores, né, falava, você acredita? Não, os computadores não foi feito para uso pessoal. A gente vai ter apenas alguns poucos no mundo inteiro, as pessoas não vão ter acesso ao computador. Hoje, aqui em casa a gente tem 7. Por aí, né? Tem uns bem velhinhos que nem liga mais, né? Mas foi mudando ao longo do tempo, né? Foi vendo a serventia, e hoje a gente tem tecnologia em tudo, né? Yes. Certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso vídeo, né? Então, graças a Deus, hoje a gente não precisa mais programar usando portas lógicas, pelo menos na computação clássica, certo? Só enquanto. A gente deixa um spoiler aí, né? Será que o pessoal já tá pronto pra gente entrar num vídeo falando de computação quântica? Será que a gente precisa explicar mais alguma coisa? Deixei nos comentários se vocês quiserem que a gente explique alguma coisa que vocês não entendam antes de a gente ir pro nosso vídeo bomba. Oppenheim? Então é isso, pessoal. Falou, até o próximo vídeo de Explicando Coisas Difíceis com Ana Paula e Helena.